Boa noite, associados e associadas da AGDL, Associação dos Governadores do Distrito Múltiplo L. Em celebração às 7 décadas de leonismo no Brasil, convido para compor a mesa virtual o PCC Isaías Costa Dias, presidente da AGDL. PID Luiz Geraldo Mateus Figueira, presidente da ABCL, Academia Brasileira de Cultura Leonística. PDG João Roberto Moreira Alves, coordenador do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos do Distrito LC1 e presidente imediato da AGDL. Diretor internacional, ano 18 a 22, companheiro Marciano Silvestre da Silva. Convido também os presidentes dos Conselhos de Governadores dos Distritos Múltiplos L, DMLA, companheiro Luiz Filho Tavares, DMLB, companheiro Henrique Eliodoro Teixeira Neto, tesoureiro da AGDL, ano leonístico 21-22, DMLC, companheiro Eduardo Jacob, DMLD, companheiro Jardel da Mota Pacheco, PDG Alberto Carlos Cavalcante, secretário da AGDL, e representando todos os governadores, o DG Paulo Renato Manso, do Distrito LB2. Companheiro presidente, a mesa virtual está composta. Obrigado. Boa noite, companheiros e companheiras associados da AGDL de todo o Brasil. É com prazer que declaramos abertos os trabalhos do seminário denominado 7 décadas de leonismo no Brasil. Convido a companheira Maria do Carmo Costa Dias, assessora de convenções da AGDL, para proferir a invocação a Deus. Invocação a Deus. Senhor Deus onipotente, Criador de tudo que existe, nós te suplicamos que derrame as tuas bênçãos sobre toda a humanidade, para que haja paz no mundo e prosperidade em todas as nações. Ó Senhor meu Deus, que a tua luz sempre nos ilumine, conferindo-nos o dom da compreensão e da sabedoria na busca de soluções pacíficas dos litígios e afastando de vez o espírito de intolerância existente entre os homens. Ó Senhor, nós te suplicamos uma bênção especial a todas as famílias brasileiras. Abençoa, Senhor, esta reunião, cujo resultado pretendemos que seja revertido em favor das famílias da AGDL de todo o Brasil. Assim seja. Convido os associados presentes para entoarmos a primeira estrofe e o estribilho do hino à bandeira. Saudação à bandeira do Brasil. Salve lindo pendão da esperança. Salve símbolo orgulho da paz. Bandeira da nossa pátria, que simboliza a luta e esperança, amor e destemor, que nos acompanha na guerra e na paz, nos momentos de alegria e tristeza. Bandeira de nossa pátria, nós te reverenciamos com nosso amor filial, respeito e orgulho pelo que representas, a grandeza da nossa pátria Brasil. Salve a bandeira do Brasil.
meu amigo PCC Isaías da Costa Dias, presidente da Associação dos Governadores dos Distritos Múltiplos L, que mais uma vez nos proporciona a todos, tá, um seminário robusto de conhecimentos, fruto do lema que nos congrega e diz respeito ao legado daqueles gestores que já dirigiram os distritos, os governadores. Experiência e união. Presidente, um ano passa rápido. O importante foram as férteis sementes plantadas na sua gestão. Isso é muito importante. Continuado sucesso para você. Diretor internacional Marciano Silvestre da Silva, que valoriza com sua presença este evento dirigido aos leões do Brasil. Em seu nome, saúdo, homenageio, edifico todos os dirigentes, os companheiros, as companheiras, as domadoras, os léus, os gatos, gatinhos, convidados e visitantes presentes nesse seminário Brasil, 7 décadas de leonismo. Um adendo especial ao PDG João Roberto Moreira Alves, meu colega do colegiado Harmonia e presidente do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, vinculado ao Distrito LC1, pela parceria e apoio que nos emprestou e por fazer parte da Comissão Técnica de Seminários e Instruções Leonísticas, que eu presido com muita honra, juntamente com os 3 vice-presidentes da AGDL. A PDG Iria Lúcia Brasiliense Leite, o PCC Luiz Roberto Gobi e o PDG Eloy Rodrigues Malta da Silva, primeiro, segundo e terceiro vice-presidentes, respectivamente. Minha família leonística, família que Deus permitiu escolher como minha. Nessas saudações iniciais, procurei demonstrar o meu pensamento sobre a nossa GDL, seu vigor e a importante missão de ser intercâmbio de ideias e experiências sociais e culturais no leonismo, de divulgação dos ideais leonísticos e a estreita relação que deve existir com os conselhos de governadores dos distritos múltiplos. E mais, realizar a aproximação dos dirigentes leonísticos brasileiros, visando a indispensável unidade e coesão entre eles, em benefício do leonismo no Brasil, que irá completar no ano leonístico 2021-2022, no dia 16 de abril de 2022, 70 anos de profícua existência. Daí, o tema do seminário, Brasil, 7 décadas de leonismo. Vejam que falei de unidade e coesão, e exemplificarei a visão de ambos. Unidade é quando eu pego na mão um punhado de areia e aperto. Quando eu abro a mão, essa areia se esprai. Só ficou unida enquanto minha mão estava fechada. Coesão demanda um algo mais, algo que faça com que eu abra a mão e a areia continue junta, não se desfaça. Bom, o que precisa? Os nossos princípios, o espírito de Lions, o sentimento de clube, proporciona este sentimento, essa água que faz com que a areia fique unida. Sempre relembro o meu ingresso no leonismo, quando me apresentaram o lema dos 3 mosquiteiros, um por todos, todos por um. Nada mais verdadeiro neste momento político leonístico que vive o leonismo brasileiro,
onde vislumbra a possibilidade de ter um novo presidente internacional. Mas vamos ao seminário, já que assuntos da maior importância nele serão tratados. Primeiramente, o PDG João Roberto Moreira Alves, presidente imediato da GDL, do Distrito Múltiplo LC, falará sobre ela, Comunidade do Leonismo no Brasil, uma vez que é a única instituição leonística que congrega todos os distritos múltiplos brasileiros. Vejam a sua importância. Em seguida, o cônsul Chairperson Jardel da Mota Pacheco, presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LD, nos apresentará a estrutura organizacional do Lions, que deve ser sobejamente conhecido para que possamos administrá-la e torná-la operacional e o Lions mais e mais eficiente na sua missão de servir. Depois, o PDG Heraldo da Silva Pereira, segundo vice-presidente eleito do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB, nos brindará com o tema Liderança Servidora, nós servimos, para verificarmos que trabalhamos com líderes. Ou seja, somos líderes liderando líderes. Para finalizar, um tema atual e de importância internacional. Hoje, a sustentação para os serviços atendidos pelas nossas causas globais. O PCC Luiz Carlos Feitosa, coordenador LCIF do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LA, tratará da nossa LCIF e sua campanha 100. Feitos os meus comentários e a apresentação do seminário, desejo deixar a mensagem final de otimismo envolvendo o advérbio ainda, que modifica o verbo, a ação, de forma a ilustrar a possibilidade de podermos atingir os objetivos da AGDL. Contam que um empresário de Franca é a terra do calçado, resolveu expandir a sua indústria e, para isso, enviou um assessor à Índia para verificar a possibilidade de colocar lá uma fábrica da sua empresa. O assessor foi. Lá passou quase um mês, fez todos os levantamentos e estudos econômicos e no seu relatório não era favorável à expansão da indústria de calçados naquele país. E o fator preponderante era que eles lá não usavam sapatos. Passado algum tempo, o empresário, que não desistia do seu intuito de expansão, enviou outra assessoria ao mesmo país para que colhesse outros subsídios. Novamente, uma internação em Delhi e outras cidades indianas. Novos estudos e levantamentos. E, finalmente, um relatório que incentivava a vontade do empresário de expandir a sua indústria. E, dessa vez, o fator preponderante foi que lá eles ainda não usavam sapatos. O advérbio ainda foi fundamental. Avante a GDL, que nossas palavras sejam de utilidade para ajudá-la a prosseguir nos seus objetivos. Muito obrigado. É com muito prazer que nós participamos desse seminário das 7 décadas do leonismo brasileiro. Queremos agradecer ao companheiro Isaías Costa Dias, presidente da Associação dos Governadores do Distrito Múltiplo L, agradecer ao companheiro Luiz Geraldo Mateus Figueira, presidente da Academia Brasileira de Cultura Leonística, que organizou esse seminário que antecede exatamente aos nossos 70 anos, que serão comemorados em abril de 2022. Todos nós sabemos, por participarmos e temos nesse evento um grande número de ex-governadores, de governadores, futuros governadores e companheiros que integram o nosso movimento, participando, para discorrermos um pouco sobre a relevância da AGDL como a única entidade nacional do leonismo brasileiro. Nós tivemos até a quase virada do século, tivemos o Lions como um distrito múltiplo no Brasil,
envolvendo de norte a sul, de leste a oeste. Tínhamos, portanto, a facilidade de nos encontrarmos nas convenções nacionais, termos os fóruns, os encontros nacionais leonísticos, e tivemos durante tantos anos essa possibilidade de conhecer melhor as ações de todos os distritos brasileiros. Eu tive o privilégio de participar, juntamente com o companheiro Figueira, companheiros outros que estarão, inclusive, participando desse nosso encontro, do último colegiado nacional, que foi um colegiado que participava das convenções, da realização das convenções em termos de Brasil leonístico. Com a divisão política do LAISE em 4 distritos múltiplos, tivemos aí um certo afastamento do convívio, e esse convívio presencial que impediu que tivéssemos presentes e tomando conhecimento das decisões que ocorriam em todo o Brasil leonístico. Óbvio que nós temos as revistas, temos ultimamente os sites, temos mais recentemente a integração através das redes virtuais, mas tudo isso foi uma novidade, e essa ruptura fez com que tivesse avanços ou retrocessos, depende do ponto de vista, mas tivemos uma perda dessa unidade. A única entidade que restou com a característica nacional foi a associação. E o que é a AGDL? É uma entidade que foi criada em 1983, em Brasília, que tem sua sede no Rio de Janeiro e atuação em todo o Brasil como órgão de apoio aos governadores, aos presidentes dos conselhos de governadores. Ela não é uma entidade que está acima, ela está ao lado de todos os distritos, de todos os governadores, e não é uma associação de ex-governadores, é uma associação de governadores. O LAISE Internacional, inclusive, tem reconhecido a função dos governadores como embaixadores do GAT, do Grupo de Ação, de Apoio ao Desenvolvimento de Liderança, Serviços e Aumento de Associados, e os governadores têm o seu papel, inclusive, de reconhecimento em todo o período. Você foi governador de determinado período, continua ao lado do seu distrito, continua na presidência, às vezes, do Conselho de Governadores ou não, mas todos nós somos companheiros leões, estamos no mesmo nível, porque é importante exatamente a participação junto aos clubes. E nesse trabalho, o que tem se pensado muito em termos de voltar a termos algumas ações, que sejam ações que preservem essa nossa identidade nacional, preservem a nossa manutenção de uma linha de desenvolvimento nacional. Não interessa, numa roda de engrenagem, não interessa que uma engrenagem funcione bem e a outra não funcione tão bem assim. Nós temos que estar com as 4 engrenagens funcionando harmonicamente e caminhando sempre numa direção que é a direção das linhas definidas por LAISE Internacional. Então, o que nós queremos realmente nessa nossa fala, que não será longa, nós temos que ter esse momento, que é um momento de interação virtual com todos vocês, que estão espalhados pelo Brasil inteiro e até por outros países da América Latina e países lusófonos. Nós temos que falar da importância das ações que foram definidas para o desenvolvimento e o apoio ao leonismo na unidade nacional. Eu tive o prazer e o privilégio de poder presidir a GDL no ano leonístico passado. 2019, 2020 foi um ano de uma reestruturação, poderíamos chamar em termos assim, uma retomada do desenvolvimento da associação, e tivemos o apoio de muitos companheiros que estão hoje à frente. O fato de ter exercido a presidência foi um privilégio, mas o importante é você estar junto, independente do cargo que você tem. E naquele último momento, na convenção, inclusive, da GDL do ano de 2020,
foram aprovadas 2 resoluções, que são resoluções que nós vamos comentar rapidamente. A primeira delas é a criação de um centro de memória do leonismo brasileiro. Nós precisamos muito disso, nós precisamos ter a memória. Quem não tem memória, não tem o seu passado preservado, não tem presente e dificilmente tem um futuro promissor. Então nós precisamos sintetizar, levantar, reunir, digitalizar essas obras leonísticas para que a gente possa ter uma contribuição histórica desses nossos 70 anos do leonismo brasileiro. Então, o Centro de Memória, o objetivo é exatamente isso. Será um centro que vai ser pensado ainda operacionalmente, virtualmente. Lógico que hoje não adianta nós reunirmos num espaço físico e reunirmos obras se nós não tivermos a disseminação. Com o avanço das tecnologias, é perfeitamente possível nós termos tudo digitalizado, termos um centro de memória virtual, e isso com certeza não é um projeto para 1 ano, não é um projeto para 2 anos, é um projeto de longo prazo. E esse centro de memória é uma resolução aprovada, foi pela convenção, foi uma moção aprovada, transformou-se em resolução e vai acontecer, é uma questão de tempo. Nós vamos ter em breve esse lançamento dos primeiros passos do centro de memória. Esse é um dos pontos da função da GDL, de preservar esse nosso leão, que é o leão que olha para o passado, mas está muito atento ao presente e também ao futuro. E uma outra resolução que também foi colocada, foi aprovada, debatida, é a realização de um encontro nacional. Esse encontro nacional, que não será uma convenção nacional. A convenção nacional ela não existe mais. Nós temos as convenções dos distritos múltiplos, temos a convenção internacional. Mas a convenção nacional, ela deixou de existir quando deixamos de ter o distrito múltiplo L. Temos hoje LA, LB, LC e LD, que fazem brilhantes convenções e fazem suas ações. Mas ainda falta um pouco esse processo. E esse processo foi discutido bastante, inclusive, no Fórum do Leonismo Brasileiro, realizado em março de 2020, na cidade de Goiânia, onde se lançaram as bases de ser realizado em setembro, provavelmente setembro de 2022, um encontro que será um encontro memorável. Por quê? Nós estaremos em setembro de 2022 comemorando os 200 anos da independência do nosso país. Estaremos logo após a criação, a concretização dos 70 anos de Lions. E esses 70 anos de Lions, que será realizado em abril, obviamente o Rio de Janeiro abrigará esse evento, porque aqui surgiu o primeiro clube, que é o Mater Clube do Brasil, do Rio de Janeiro, Mater Clube do Brasil, e esse momento de festejarmos juntos de onde nasceu o leonismo brasileiro. Então nós temos ações para 2022 que estarão, e com certeza a GDL estará junto, e todos vocês terão que estar colaborando, todos nós teremos que estar colaborando para ter um grande evento. Esse grande evento, nós temos que pensar ainda, tem uma comissão que vai ter que estudar, vai ter que trabalhar nesse aspecto. Ainda temos os novos presidentes de conselho, os governadores, teremos uma nova presidente da GDL já com suas funções em plena atividade, mas é importante que nós tenhamos um momento nacional. E esse momento nacional é o grande aspecto de união, ou seja, a GDL como um ente de contribuição com o leonismo brasileiro. Então, a nossa associação, que é a associação que todos integram, a Academia Brasileira de Cultura Leonística, que tem um papel importante nessa consolidação dos grandes conhecedores do leonismo brasileiro, mas todos nós estaremos com certeza juntos nesse grande momento. É um momento que não está definido ainda ao certo qual é a cidade, a data qual vai ser. A ideia é que fosse setembro de 2022. Próximo ali às comemorações da nossa independência, que é um marco referencial de nosso país.
Então, nós queremos, ao encerrar essa nossa fala, agradecer. Na vida, nós temos sempre que ter um por favor e 2 muito obrigado. Então, nós queremos antecipar esse agradecimento, assim como fizemos quando nós tivemos a oportunidade de editar um pequeno trabalho, um livro sobre a nossa associação, sobre essa contribuição histórica da GDL. Nós procuramos colocar pontos que foram possíveis se levantar para marcar realmente um histórico da entidade. Mas precisamos muito mais, nós precisamos de mais historiadores sobre Lions, precisamos ter autores jovens, precisamos ter várias formas. E hoje, com a internet, facilita muito, porque nós temos a possibilidade, vamos ter nesse nosso evento, representantes do múltiplo LA, do múltiplo LB, eu integro o LC, eu sou do João Roberto Moreira Alves, eu integro o Lages Clube Rio de Janeiro, Ilha do Governador, e temos o LD, que também estará presente nesse nosso evento. Então, nós temos toda a possibilidade de conversarmos, apresentarmos ideias sobre tópicos que foram também escolhidos pelo companheiro Figueira, presidente da nossa academia, e nos resta realmente agradecer e torcer que possamos caminhar juntos em prol do grande desenvolvimento do leonismo no nosso país. Então, muito obrigado a todos e prossigamos com o nosso seminário com outros colegas nos próximos painéis. Olá, para nós é uma alegria muito grande estar aqui com vocês neste encontro, capitaneado pela Academia Brasileira de Cultura Leonística, ao qual inicialmente quero saudar o presidente da instituição, o companheiro Luiz Figueira, nosso ex-diretor internacional, ao qual fez este honroso convite, e também quero saudar o companheiro João Roberto Alves, que faz parte do Instituto Melvin Jones, do Distrito LC1, que está fazendo a estruturação desse encontro e saudando ele de uma forma extensiva a todos os demais expositores e aqueles que estão acompanhando este trabalho bonito, então, relacionado ao conhecimento. Para nós, então, foi incumbido uma missão de falar sobre a estrutura organizacional de Lions Internacional. Quando nós olhamos para o nosso movimento, nós temos que lembrar que ele é um movimento global e que atende, então, às necessidades locais. E quando nós olhamos para o nosso voluntariado, ele é de fato um voluntariado estruturado, que ele recebe então uma estruturação para a sua ação. Nós não se encontramos de ontem para hoje e fizemos uma campanha. Na verdade, tem todo um trabalho, tem todo um estudo, um conhecimento por trás da operação, e também ela é realizada por um grupo funcional, no caso da sede, ao qual iremos falar depois, que tem um papel muito importante para a continuidade e o crescimento do movimento. Então, nós trabalhamos de duas formas em nosso movimento. Nós trabalhamos, então, para dentro e para fora. Então, temos dois clientes, o cliente interno e o cliente externo. Então, para facilitar a analogia, quando nós trabalhamos para a organização, para a estruturação, para a capacitação, tudo que envolve para dentro do movimento, estamos trabalhando para dentro. E quando trabalhamos na comunidade fazendo campanhas, estamos trabalhando para fora, para o cliente externo. Então, hoje nós estaremos falando um pouco mais então, sobre esse trabalho que fazemos para dentro, o cliente interno. Então, nós temos então grupos de pessoas que trabalham de forma permanente em nossa associação, e temos também pessoas que passam pela associação, que tem uma passagem bonita, 10, 20, 30, 40 anos dentro do movimento, que são voluntários, e temos também, como falei, aquele grupo, então, que é funcionário, que trabalha na sede também, e que faz esse trabalho estruturante, muito importante para a continuidade e o crescimento do movimento, centralizando conhecimento, processo, para que gestão após gestão, a máquina continue trabalhando muito bem. Então, gosto bastante também da analogia da árvore. A árvore tem raiz, a árvore tem ramo, tem caule e também tem a copa. Então, quando muda as estações, as folhas caem,
nascem outras novamente, tem frutos, tem sementes. Então, existe uma estrutura que é permanente, existe uma estrutura, então, que é cíclica. Né? Então, hoje nós estaremos falando também um pouco mais dessa estrutura permanente. Tá? Então, por que nosso voluntariado, então, nosso trabalho voluntário é estruturado? Eu vejo que nós temos um propósito, missão, visão, código de ética, temos programas, temos planejamento, ferramentas e instrumentos de capacitação também, e claro, recursos para poder fazer a nossa operação de voluntariado, então, o nosso servir. Existem também níveis de comprometimento, e quando falo níveis de comprometimento, eu não estou falando, né, de hierarquia, né, de autoridades. Não, na verdade nós temos dirigentes, e esses níveis de comprometimento seriam então esses níveis, né, estar comprometido então com determinadas ações aí ao longo, né, do organograma do movimento. Tá? Então nós não temos autoridades, todos estamos na mesma linha horizontal. Tá? Então temos então dirigentes, né, e não autoridades. E temos uma estrutura funcional de colaboradores permanentes, né, que nós estamos enfatizando em nossa fala hoje. Tá? Todo mundo, seja permanente, seja passageiro, enfim, está trabalhando então para causar impacto na comunidade e promover uma excelente experiência ao associado. Tá? Então, esse é o trabalho que todo mundo tem feito, né, para com a nossa associação, para gerar resultado, né, e criar esse ambiente, né, com uma experiência maravilhosa para quem se doa, dá seu tempo e conhecimento, que é o voluntário dentro de nossa associação. Então, quando nós olhamos para o globo, como falamos, ele é um movimento global, nós temos áreas constitucionais com agrupamentos, né, de regiões geográficas, enfim, países, para poder então fazer o processo, né, de administração, né, do nosso movimento. Então temos aí 8 áreas, a última foi a África, né, a nossa última África que foi a última área que foi constituída, e temos então a área 1, Estados Unidos, né, e seus afiliados, Bermudas e Bahamas, área 2, Canadá, área 3, América do Sul, América Central, Caribe e México, a nossa área que nós estamos hoje, nesse momento, área 4, Europa, área 5, Oriente e Sudeste Asiático, 6, Índia, Sul da Ásia e Oriente Médio, 7, então, Austrália, Nova Zelândia, Papua, né, Nova Guiné, Indonésia, Sul do Pacífico, e área 8, então, a África. Temos no dia 31/5, 49.198 clubes e 1.404.750 associados. É uma grande instituição. Muitos devem lembrar desse alvo, né, desse target aí. Assim como eu, muitos foram capacitados, né, dentro do movimento e tiveram nos seus treinamentos esse exemplo, né, de estrutura do movimento, chegando até a área jurisdicional. Então temos aí, né, o clube, então, com no mínimo 20 associados, a divisão que se compreende então de 4 a 8 clubes, uma região que consiste de 10 a 16 clubes, que é uma estrutura opcional, um distrito que é composto de pelo menos 35 clubes / 1.250 associados ativos, tá? Então, quando se tem vários distritos, se tem um distrito múltiplo e, claro, as áreas jurisdicionais, que então nós falamos que cada clube está localizado, né, e que tem pelo menos um diretor internacional. O número de diretores internacionais de cada área vai ser determinado pela quantidade de associados que essa área tem, certo? Então, nós temos um organograma, né, o organograma de Lions Clubes Internacional. Em especial, eu gosto deste exemplo, né? Ele já é conhecido de alguma maneira pelas pessoas, e ele é bastante enxuto, é simplificado, auxilia no entendimento do fluxo, né, dos trabalhos e a quem está envolvido, né, em nossa associação. Então nós temos 3 cores básicas, né, o azul, que é a organização de governança, o vermelho, desenvolvimento e implantação de normas, e o amarelo, então, a assistência administrativa. Então a gente vai fracionar ele em 3 partes, para facilitar então a nossa caminhada neste trabalho, justamente para trabalhar então o esclarecimento sobre a estrutura. Não vamos nos detalhar muito em cada um deles, porque realmente o tempo não nos permite, mas faremos uma passagem então sobre ele e, claro, enfatizaremos no final a nossa sede. Tá? Então, os primeiros 3 pontos, então, na parte superior desse organograma, então eles trabalham justamente nas ações de organização e de governança e também o desenvolvimento e implantação de normas, né? Temos ali a diretoria internacional,
né, que orienta as operações da associação por meio de normas gerais para o atingimento de seus objetivos, o comitê executivo, que ele age, né, em nome da diretoria quando seus membros não podem se reunir ou entrar em sessão, e o presidente de Lions Internacional, que executa as normas e administra as operações da associação para avançar com os propósitos e objetivos de Lions Clubes Internacional. Ok? Então, o nosso primeiro ponto foi os diretores internacionais. Nós temos hoje 34, sendo 17 de primeiro ano e 17 de segundo ano, né? Então, existe então esse trabalho de 1 e 2 anos, até para que o novo entrante ele receba orientações daquele que está há mais tempo, né? Então, é um trabalho que é feito dessa forma com os diretores internacionais. Tem todo um trabalho, né, que eles realizam, muitos detalhes que caberiam ao momento, mas eles, como foram falados, então, né, eles atuam através de reuniões, né, organizadas pela diretoria internacional para assuntos, então, de importância do movimento. Temos, então, o nosso companheiro Rodolfo Spinal, né, que é hoje o nosso diretor de segundo ano, e o companheiro Marciano Silvestre, de primeiro ano. Tá? Lembrando que cada um ganhou mais um ano, né, em virtude da não realização da última convenção internacional. Então eles se reúnem, em média, 13 reuniões. A expectativa, se não me engano, era outubro, abril e junho desse ano leonístico, né? Conforme falei, diretores de primeiro e segundo ano. E há, então, os comitês da diretoria internacional com assuntos pertinentes, então, à nossa associação. O comitê executivo, comitê de auditoria, de estatutos e regulamentos, de convenções, de serviços a distritos e clubes, finanças e operações da sede, desenvolvimento de liderança, planejamento a longo prazo, comunicações de marketing, quadro associativo, atividade de serviço, o comitê de tecnologia. Temos também os appointees, né, que são os assessores, né, à diretoria internacional, e o board, né, que tem representantes também de Léo e Leão juntos à diretoria internacional. Então é um grupo muito grande de pessoas que trabalham, né, e nesses encontros atuam, então, de uma forma de trilhar, né, decisões para o futuro do nosso movimento, né. Apenas como analogia, nós temos nossa LCIF, que tem uma semelhança próxima, né, o que muda realmente o termo, né, ao invés de diretores, na verdade são de curadores, né, por se tratar de uma fundação, tá, que também tem um conselho e tem seus comitês muito próximos, aqueles que já falei antes, né, em relação à Lions Internacional, e alguns particulares da LCIF. Também tem assessores e também tem um comitê internacional da campanha 100. Tá. Então, voltando lá à diretoria internacional, nós temos um comitê executivo, né, que ele age em nome da diretoria quando seus membros não podem se reunir ou entrar em sessão, né, que no caso seriam, então, o atual presidente internacional, a ex-presidente imediata, que é a Gudrun, o companheiro Douglas, que é o vice, o Brian, o segundo vice, e a Pat Hill, que é a terceira vice. Então, esse é o comitê executivo da nossa associação, né, trabalhando próximo, então, com a diretoria, né. E logo abaixo tínhamos, então, o presidente internacional, como falei, executa as normas e administra as operações da associação, né, a função extremamente importante do nosso movimento. Na sequência do organograma, então nós descemos então um pouco mais e chegamos à sede de Lions Clubes Internacional e aos governadores de distrito, seu gabinete, seus vices, presidentes de região e presidentes de divisão. A sede, então, como falei, será falada na sequência. Tá? Então, essa é uma estrutura básica de gabinete de distrito. Muitos já tiveram contato com ela, já atuaram, foram governadores ou estiveram dentro dos comitês também. Então, apenas uma passada rápida, temos os seus dirigentes, né? Temos a equipe GAT, né? Com o governador de distrito, né? Os seus coordenadores, os comitês de operação do distrito e os comitês de serviço. Então, apenas uma passada rápida, né? Ao qual uma estrutura que para muitos já é conhecida. Estrutura de conselho de distrito múltiplo também, muitos já tiveram essa passagem como coordenadores, né? Então, também dirigentes, a equipe global de ação, os comitês de operação, né? E os comitês de serviço e o coordenador de LCIF, ok? E chegamos então aos Lions Clubes, né? Que também tem um papel importantíssimo da estrutura, é a atividade fim é realizada neles, né? E digamos que a estrutura mais importante que eu considero hoje, né, é a do clube, né? É o clube que faz realmente acontecer. Então, o trabalho é sempre focado neles, né, nos seus dirigentes e também nos voluntários na atividade de servir. E logo abaixo, né, a convenção anual, um encontro onde realmente os delegados dos clubes, né, participam do processo então da organização da governança por meio da deliberação, de votar, participar, e volta essa sequência, né? Estrutura de clube padrão,
muito conhecida também, diretorias, dirigentes de clubes, comitês permanentes, a equipe GAT. Então, uma estrutura que é de domínio de um grupo maior de pessoas, tá? E que faz o trabalho acontecer em nossa associação. Trabalho muito bonito, ao qual o clube tem um papel extremamente importante. E chegamos na sede de Lions Clubes Internacional. A estrutura permanente, os funcionários da sede, nosso organograma funcional da sede, que trabalha justamente nessa questão da assistência administrativa, né, ao qual ocorre no movimento, e vai atuando, né, ao longo dos governadores, dos clubes também. Ela realiza um trabalho estrutural, né, que realmente estrutura a nossa operação ao longo de todos esses 104 anos. Tá? Então, nossa sede está nos Estados Unidos, né, fica em Oak Brook, lá em Illinois. Nós temos, então, 8 divisões, 33 departamentos e temos aproximadamente 300 funcionários, que era a última informação que nós tivemos. Né? Claro, com o advento da pandemia, este número pode até ter mudado, mas era o último número que nós tínhamos, então, da nossa sede. Nós temos 2 escritórios regionais, um na Índia, outro também no Japão, e um escritório de campo, né, que fica também na Coreia. Né? Então, esses braços também que fazem parte do nosso movimento. E aqui temos, então, o nosso organograma funcional da nossa fundação, da nossa sede. Né? Ele é bastante grande, eu peço que não reparem na simplicidade desse material. Foi um material que eu consegui através dos contatos dentro do nosso movimento. Né? Então, ele, por mais simples que seja, já nos dá uma visão, né, bastante interessante da estrutura do organograma funcional da nossa sede internacional e seu grande trabalho que ela realiza. Né? Então, é um trabalho muito importante que a gente vai falar agora, então, um pouquinho sobre ele. Né? Então, olhando o nosso organograma, nós temos, então, o nosso presidente internacional, né, nele, e logo em seguida nós temos, então, o administrador executivo e secretário, né, ainda o Frank Moore, né, que em seguida ele vai entrar no lugar, na função dele, o nosso Sanjeev, que hoje é diretor de operações. Então, hoje nós temos a função exercida pelo Frank Moore como administrador executivo e secretário, mas na sequência do próximo AL, então, será ocupado pelo Sanjeev. Conforme falei, então, temos nossos diretores, o diretor de finanças, a diretora de finanças, o diretor de operações, como falei, o Sanjeev, tá? E temos também um diretor de tecnologia, um assunto muito em voga, muito presente hoje dentro da nossa associação, Dr. Jayaram Bala. Né? Então, também, né, no topo ali deste organograma funcional, nós temos esses colaboradores. Tá? Indo então, conforme já apresentado a nossa diretora, né, a nossa diretora de finanças, tá? Temos então os departamentos, né, as divisões e seus departamentos. Né? Temos aqui a divisão de finanças com seu gerente, né, Jason, e temos então a parte relacionada à contabilidade e também a parte de contas a receber e também relacionado a clubes, né, da nossa associação. Temos também questões relacionadas a partes estruturais, né, ligada a essa diretora, né, de finanças, a parte de auditoria interna e também o departamento relacionado a também, né, compras, né, ligado a essa, enfim, diretoria. Também outra divisão é a divisão de convenções, né, sendo administrada pela gerente Glória, e temos então os serviços, né, os seus departamentos então relacionados aos serviços, né, relacionados à convenção, logísticas também de reuniões, departamento de viagens, né, relacionado também à hospedagem, registro e hospedagem, né, e claro, o departamento também de reuniões, né, através de seus gerentes. Claro, também há, né, um departamento relacionado com as reuniões dos diretores e também desse comitê executivo, né, há um departamento em staff, mas também ligado acima, né, pelo chefe de operações. Né, também muito importante essa operação. Ao meio do organograma, nós temos então o chefe, né, como já foi apresentado, o diretor de operações e suas divisões. Temos então aqui divisões relacionadas claro, divisões de associados, tá?
as experiências do associado, jovens, programas de jovens Lions e Leões, também uma divisão relacionada com as atividades de serviço, com seus programas, iniciativas e também programas relacionados a engajamento de voluntários. Também temos uma divisão de liderança, ao qual tem programas, né, no caso, departamentos para desenvolvimento de programas de aprendizado, a parte também de design institucional, né, e, claro, também o departamento de seminários, né, e institutos, todos eles ligados à liderança. Temos também uma divisão relacionada com associados e suporte para associados. Aí temos aqui o departamento relacionado, né, com a equipe GAT, também o Member Service, também um departamento relacionado a ele, e também relacionado a logísticas, né, ligados a sócios, também um departamento. Um departamento bastante conhecido também é o relacionado a distritos e clubes, a parte de administração de distritos e clubes, essa divisão, e temos então os departamentos então de línguas, né, língua inglesa, Euro-African, Ibero-Americano, né, o Marco Blarzik, nosso gerente, conhecido também, e o Pacific Asian também, outro departamento. Tá? A divisão de marketing também com os seus departamentos de marca, né, marketing, estratégias, né, relacionadas a elas, estratégias de comunicação, né, operação de marketing, relacionada a público também, e e-commerce. Então, essa é a parte ligada ao diretor de operações da nossa associação. E chegando ao fim, nós temos então o departamento relacionado, então aí, né, departamentos relacionados aos recursos humanos, as questões estratégicas, a parte legal, e também, como já foi apresentado, relacionado ao diretor de tecnologia e também os seus departamentos relacionados a esse assunto, né, de produtos, desenvolvimento de produtos, de engenharia de produtos, né, e desenvolvimento, serviços de rede, PMO e também a administração de produtos ligados a essa área. Então, um trabalho extremamente importante e estrutural. Essas 300 pessoas aproximadamente que trabalham na sede fazem esse trabalho importante. Tá? Então, por isso que nós temos então uma estrutura, né, que promove todo esse trabalho bonito que realmente é feito pelo nosso movimento, e os voluntários, então, sendo capitaneados por todo esse conhecimento, por todo esse trabalho, chegando, então, através dos nossos clubes, nossas comunidades, promovendo um trabalho muito bacana. Então, era essa a nossa contribuição, muito obrigado, espero que seja um momento de aprendizado, esse trabalho que nós fizemos, um pouco mais técnico, mas também de conhecimento da nossa estrutura grandiosa que é o nosso movimento. Fazer parte do Lions não é um direito, é um grande privilégio. Um forte abraço a todos e muita saúde. Boa noite a todos. Cumprimento o PCC Isaías Costa Dias, presidente da Associação dos Governadores do Distrito Múltiplo L, AGDL, e na sua pessoa saúdo todas as lideranças leonísticas presentes nesta sessão de discussão de relevantes assuntos. Registro meu agradecimento ao PID Luiz Geraldo de Mateus Figueira pela confiança em me indicar para ser um dos expositores neste importante seminário, Brasil, 7 décadas de leonismo. Destaco a importância do tema, liderança servidora, nós servimos. Embora o termo liderança servidora seja abordado há muito tempo, somente apareceu na bibliografia em 1970, no ensaio The Servant as Leader, escrito por Robert Greenleaf. A liderança servidora é uma filosofia de liderança. Em geral, a liderança tradicional implica o exercício do poder por quem está no topo da pirâmide. Comparativamente, a liderança servidora partilha o poder, coloca as necessidades dos outros em primeiro lugar e ajuda as pessoas a desenvolverem e desempenharem as suas funções tão bem quanto possível. A liderança servidora inverte a pirâmide do poder. Em vez das pessoas trabalharem para servir o líder existe para servir os outros. Quando os líderes mudam para este paradigma de servir primeiro, os líderes alcançam um propósito e uma criatividade em quem os rodeia, obtendo como resultado pessoas com melhor desempenho, mais motivadas e mais satisfeitas. Agora, quero compartilhar com vocês algumas telas que nos permitirão uma reflexão
sobre este tema palpitante. Vamos iniciar com uma conceituação de líder. Líder é aquele que estabelece direção ao trabalho de um grupo de pessoas, obtendo o compromisso delas de seguir essa direção, motivando essas pessoas a alcançarem os resultados de tal direcionamento. Isto é, algo que as pessoas não poderiam fazer por si mesmas. Esse texto é adaptado da obra Aprendendo a Linear, de Unger. Agora vamos ver o conceito da liderança servidora. A liderança servidora é uma mistura equilibrada entre líder e servo. Uma vez servidor, valoriza ideias, contribuições e regularmente busca opiniões com seus companheiros de equipe, estabelecendo uma cultura de confiança e respeito. Então, vamos ver a importância da liderança servidora. A liderança servidora na gestão de qualquer organização consiste em aplicar o pensar não somente nos resultados. No caso nosso do Lions, não somente na prestação de serviços, na quantidade de pessoas servidas, mas também nas pessoas, isto é, nós mesmos olhamos, quer dizer, na nossa satisfação. Essa é a diferença do pensar do líder servidor. Ele está preocupado com o resultado do trabalho, mas também com a satisfação das pessoas. Inclusive, é uma das formas mais interessantes que nós temos de fazer a fidelização do associado, né? Praticando a liderança servidora. Essa talvez a mais importante mudança que deve ocorrer nas organizações para torná-las mais competitivas e no mercado. E nós, apenas com essa reflexão sobre os conceitos aqui vistos, nós podemos concluir que Lions está nesta direção quando tem proposto o seu modelo de gestão direcionado com a liderança servidora. Bom, quais são os fatores críticos de sucesso da liderança servidora? Então, para termos sucesso nesse modelo de liderança, primeiro, é evidente que há necessidade que o líder tenha as habilidades de liderança, né? Ou desenvolva essas habilidades, né? Com uma comunicação eficaz, uma comunicação clara, objetiva. Obviamente que ele tem que ter o conhecimento, com a experiência já adquirida, para poder fazer mentoreamento, né? E o treinamento aos demais membros da equipe. É preciso que seja uma estrutura flexível, né? Todos os membros da equipe têm a flexibilidade de um complementar a função do outro, na necessidade, né? Um bom plano com estratégia, o que nós queremos, como nós vamos atingir esse resultado, né? E, muito importante, a gestão das relações humanas, né? No sentido de minimizar ou evitar conflitos, né? E encontrar um ambiente de harmonia na equipe. Agora vamos ver esse novo modelo de liderança baseado no conceito de liderança servidora. Esse modelo requer um comportamento ético, isto é, pautar a vida pelos valores morais no meio em que se está trabalhando, no caso, no nosso movimento, né? Temos como valores justiça, honestidade, lealdade, tolerância e altruísmo, que é a base do trabalho nosso de servir pessoas, né? É preciso que existam, e no caso da necessidade, que sejam desenvolvidas essas habilidades e competências, né? Especialmente aquela comunicação bem objetiva, bem clara, né? Em que todos entendem tudo aquilo que é preciso ser comunicado, no caso das orientações do líder com relação aos membros da equipe, né? É preciso que tenha foco nos resultados. Equilíbrio emocional, né, é muito importante nesse modelo de liderança, de tal forma que o líder tenha um controle bastante forte das suas emoções, né?
que ele tenha condição de controlar suas raivas, controlar sua ansiedade pelos resultados esperados, né? Também controlar as alegrias, o medo de não atingir a meta estabelecida. E também tem que ser um líder que tenha positividade, que ele acredite naquilo que ele vai fazer e acredite que dá certo, né? E, com tudo isso, que tenha conhecimento. Então, é importante que esse modelo de liderança seja baseado em dados, em informações, né? E, principalmente, na experiência, né, adquirida com a prática desse serviço que será prestado. Bom, continuando esse modelo de liderança, é importante que seja um trabalho de verdadeira equipe, né, onde todos tenham união e que todos participem do processo decisório, né? E essa é a base do sucesso desse modelo de liderança servil. E nós também, mais uma vez, podemos fazer um paralelo entre o modelo que a nossa organização tem adotado, né? E aqui, como exemplo, a gente pode lembrar da equipe GAT, né? Que todo o trabalho é baseado na equipe, né? E que é uma equipe unida, coesa, né? E que busque os resultados em conjunto. Bom, vamos falar um pouco do perfil das competências do líder servidor. O líder servidor, ele tem que ser inovativo, criativo. Tem que ter a capacidade de desapegar-se do usual, né? De buscar o novo, pensar em coisas que ainda não foram executadas, né? E esquecer aquela frase, né, que a gente ouve muitas vezes, sempre foi assim, né? É preciso desapegar de todos esses costumes, né? O líder precisa ser virtuoso com enfoque ético. Quer dizer, ele tem que possuir e cultivar virtudes, né? Tem que ser honrado, honesto, digno, correto, né? Porque, lembrando que o líder é o espelho, é o exemplo para todos, né? Ele precisa ter autonomia com destaque no conhecimento, né? Tem que saber o que ele quer e tomar as decisões em conjunto com a equipe, baseado naquele histórico de tudo que ele já levantou, de tudo que ele fez, né? Para que o resultado seja alcançado. É preciso ter decisão assertiva, não ter nenhuma arrogância e também não submeter a uma outra liderança, que é também uma necessidade no nosso movimento, né? Porque ter assertividade é a capacidade de decidir da maneira clara, objetiva, transparente, né? Mais uma vez, ter autenticidade, firme, direto, sem sentir-se ou causar constrangimento a ninguém. E é por isso que é importante, dentro dessa autonomia do líder servidor, que ele não seja submisso a uma liderança maior, né? Especialmente aqueles ex-dirigentes que algumas vezes pretendem impor alguma ação naquele líder. Ele tem que ter um forte sentido da missão com significado moral, né? Lembrando que missão é a razão da existência, né? É aquilo que deve ser feito, né? É o encargo, a incumbência, a obrigação de fazer o que é certo dentro do conjunto dos valores, e daqueles valores que são fortes na cultura onde está inserido. Né? E, por último, tem que ter recompensa interior, né? E a recompensa interior está associada à nossa satisfação, que é aquilo que nos mantém firmes e nos fideliza nesse trabalho voluntário, né? E com essa satisfação a gente consegue levar entusiasmo
levar entusiasmo para que os membros da equipe possam seguir em frente buscando os resultados, né? É aquela vontade de fazer o bem, é aquela vontade de aprender praticando, né, o bem servindo as pessoas. E, para terminar, vamos falar sobre as características importantes de uma liderança servidora, né? Primeiro, vamos falar sobre a capacidade de desenvolver pessoas. O líder servidor dá às pessoas a responsabilidade por suas próprias ações. Por meio da capacitação, ele reconhece os talentos e pontos fortes dos seus colaboradores. Além disso, ele deve incentivar os membros da sua equipe em suas ações, em seu crescimento pessoal, mostrando que eles não são meros subordinados, mas indivíduos únicos, plenamente capazes de contribuir para que a organização se torne cada vez mais bem-sucedida. Outra característica importante é a humildade. O líder deve ter humildade para reconhecer que os colaboradores podem ter mais conhecimento e até mais experiência do que ele. Ao reconhecer os limites do próprio conhecimento, o líder incentiva a criação de um ambiente de aprendizagem, em que as pessoas que estão sob o seu comando podem aprender uns com os outros, independentemente dos níveis hierárquicos, desenvolvendo-se assim por meio de sua força de vontade e também da troca de experiência com os demais membros da equipe. Além disso, trata-se de um tipo de líder que sabe os momentos exatos em que precisa da ajuda de seus colaboradores em determinadas tarefas para poder avançar. Assim, ele demonstra ter humildade e reconhece que não é detentor de todo o conhecimento. E que o crescimento só é possível se for realizado em grupo. Autenticidade é outro fator significativo, pois permite que o líder serve mostre aos colaboradores que eles podem e devem agir de acordo com suas convicções. Para mostrar a sua autenticidade, o líder servidor deve agir com integridade, cumprindo o que promete, mostrando coerência entre o que faz e o que fala, e sendo fiel a si mesmo e aos princípios de liderança que prega. Deve ter empatia, que é a capacidade de compreender e experimentar os sentimentos e motivações dos outros. Isso é essencial para uma cultura de liderança servidora. Ao aceitar as pessoas como indivíduos, o líder servo mostra-se compreensivo e que tem empatia por aqueles que trabalham com ele, sejam membros da sua equipe, seus pares ou seus superiores. E direcionamento, que é saber exatamente o que o líder espera de cada um. Isso é muito importante para os colaboradores e para a organização como um todo. Por isso é necessário oferecer um direcionamento sobre o que cada um deve fazer. Isso não significa não dar liberdade, mas deixar claras quais são as expectativas sobre o trabalho de cada um colaborador, para que assim eles saibam qual o caminho que devem seguir, até mesmo de maneira autônoma. Depois dessa nossa reflexão, é importante adotarmos essa filosofia de liderança em nosso movimento, como forma de estimular o desenvolvimento de novas lideranças, levar satisfação aos associados e, com isso, aumentar o valor da filiação, para fidelizar os leões e atrair novos voluntários para se integrarem ao leonismo. Finalizo lembrando que liderar não é impor, liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. Muito obrigado a todos. LCIF. A nossa fundação, costumamos dizer, e é absolutamente verdadeiro, é o braço caritativo de serviços humanitários de Lages Internacional. É através dela que o leonismo estende ao redor do mundo a cobertura financeira para o atendimento às comunidades carentes, necessitadas.
Sabemos que era uma entidade civil, de caráter privado, sem fins lucrativos e que sobrevive através das contribuições que recebemos de leões ou não leões. Ela é registrada como pessoa jurídica no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Sua maior fonte de receita advém ainda do programa Companheiro de Melvin Jones, no valor unitário de $1.000, e que, ao doador recebedor desta comenda, a Fundação o outorga como benfeitor da humanidade. É a maior comenda da Associação Internacional e o doador recebe também uma vistosa placa personalizada e um pin com uma pedra de diamante, na medida que o doador torna-se companheiro progressivo, a cada vez recebe um novo pin com os diamantes necessários, que fizer jus. Outra fonte de receita, além das contribuições, vem de heranças. É hábito nos Estados Unidos, nos inventários, fazer-se essas doações às fundações. Também em vida. Relativamente nova, neste mês de junho, completa 53 anos, mas apesar da pouca idade, já impulsionou serviço leonístico no período e no mundo, registrando doação de impressionantes mais de $1 bilhão, canalizados através de mais de 13 mil subsídios. Ao longo desses 53 anos de vida ativa, fizemos memoráveis campanhas de arrecadação de fundos, como a SiteFest 1 e SiteFest 2, que se traduz como visão em primeiro lugar. A SiteFest 1 foi lançada em 1990, a segunda mais recente, mas ambas com absoluto sucesso. Está mais que claro que estas campanhas foram direcionadas para os deficientes visuais, aqueles que possam recuperar sua visão, e também para aqueles que tenham moléstias agressivas que possam levar à cegueira definitiva. E dentre essas, a catarata, a retinopatia diabética e outras moléstias mais. É bom que saibamos a missão de LCF, que é apoiar os esforços dos vários clubes e parceiros para atender às necessidades locais e de todo o mundo, levando esperança e impactando vidas por meio de subsídios e projetos de serviço humanitário. E, para cumprir o que explicita sua missão, a LCIF partiu para a campanha 100, impulsionando o serviço. A mais ambiciosa das campanhas de captação de recursos em sua existência, com proposta de arrecadar $300 milhões em 3 anos, que seriam 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. Portanto, $100 milhões a cada ano. Mas, em virtude da pandemia do Covid-19, tivemos que esticá-la por mais um ano, encerrando-se agora em junho de 2022, no próximo ano, portanto. Vivemos em um mundo carente, bem sabemos. 245 pessoas morrem todos os dias de sarampo, uma doença terrível, agressiva, mas que pode ser combatida por uma vacina segura e de baixo custo. Todos os anos o nosso planeta passa por 15% de aumento de catástrofes naturais, roubando pessoas inocentes de suas residências, dos seus empregos e roubando vidas. Todas as noites, mais de 800 milhões de pessoas dormem famintas, com fome, verdadeiro absurdo. 400 milhões de pessoas estão vivendo com diabetes. E em 2040 esse número poderá chegar a 650 milhões. O que dizem vocês? Quando chegarmos em 2025, e está muito próximo, 50% da população mundial
estará vivendo em áreas de escassez de água. A cada 2 minutos, uma criança é diagnosticada com câncer. Estatística terrível. 235 milhões de pessoas são cegas ou deficientes visuais, sendo que as tendências globais apontam que esse número deve até triplicar até 2050. Urge, portanto, uma providência. 2/3 dos nossos filhos relatam que foram vítimas de bullying. Esta, companheiros, é uma realidade triste com que convivemos. Mas pergunto, até quando? Estes números que apresentamos, lamentavelmente, atingem uma parcela considerável daqueles excluídos da sociedade. Graças a Deus, estamos do outro lado, mas não podemos ficar indiferentes, omissos. E é exatamente por isso que devemos ser solidários. Temos que modificar essa funesta estatística. E como fazê-lo? Claro, sendo generosos em nossas doações para a LCIF e também encampando, trabalhando junto aos clubes, aos amigos, à sociedade, tentando sensibilizá-los para serem doadores e sensíveis à miséria que assola o mundo tão carente. Como exemplo, vamos tomar por base $100, somente $100, ou R$528. Isso no dólar leonístico. Como disse, se pegarmos o valor de apenas de $100 como exemplo, pode ser até menor a sua doação, ou mesmo programada. Mas, para termos uma ideia, veja o que representam na prática os $100. Diabetes, exames para 18 pessoas em risco. Visão, 2 cirurgias de catarata. Na juventude, o currículo do Lions Quest para uma sala de aula inteira por 1 ano. Esforços humanitários, vacinação contra o sarampo para 100 crianças. Socorro para as vítimas de catástrofes. Ajuda imediata a 4 vítimas de uma catástrofe natural. Meio ambiente, acesso à água potável para 14 pessoas. Câncer infantil, ajuda a comprar equipamento para diagnóstico e tratamento de 8 crianças. Fome, acesso regular a alimentos para 14 pessoas necessitadas. Vejo como $100 causam esses impactos, tão necessários e, convenhamos, muito pouco para o tamanho do benefício. Alguém pode até alegar que as necessidades do mundo são muito grandes, e é verdade. E por isso é que devemos dar uma resposta positiva para minimizar essas necessidades. Dar uma resposta na medida exata do que precisamos. Afinal, somos 1.400.000 leões em todo o mundo, bradando: nós servimos. Agradecemos com sonoro muito obrigado a cada leão que encara de forma destemida esta nova era de serviço. Uma era que se consegue servir 100% não apenas quando agimos, mas quando também doamos. E para aqueles que estão fazendo as duas coisas, agindo e doando, e assim elevando os limites do serviço a novos patamares, nossos mais efusivos e sinceros agradecimentos. E é absolutamente verdadeiro que juntos, todos nós, poderemos e vamos alcançar as metas da campanha 100. E servindo, enfim, a esse mundo tão carente. Estamos trabalhando arduamente, mas de maneira suave, pois entendemos ser necessário impulsionando a campanha 100 para servir mais de 200 milhões de pessoas por ano, mantendo o enfoque, visão. Estaremos liderando os serviços globais de livrar o mundo de cegueira infecciosa e reduzir a cegueira evitável e deficiência visual, além de melhorar a qualidade de vida para os cegos ou deficientes visuais. Juventude, serviremos para os jovens por meio de maior acesso à educação de qualidade, serviços essenciais na área da saúde,
oportunidades sociais e recreativas, inclusivas e desenvolvimento juvenil. Atendimento após catástrofes. Estamos profundamente envolvidos nos esforços de socorro às vítimas de catástrofes e na preparação e atendimento após desastres naturais. Causas humanitárias. Estaremos patrocinando e oferecendo programas e iniciativas que atendam às necessidades distintas das populações em situação de risco e vulneráveis, como os idosos, deficientes, meninas, mulheres, órfãos e outros que sejam desproporcionalmente aptados por fatores socioeconômicos. Também estaremos agindo no combate à diabetes. Já falamos lá atrás o alarmante número de pessoas que estão vivendo com este terrível mal. Também o montante que poderá chegar em 2040. Portanto, vamos tentar reduzir a prevalência do diabetes, melhorando também a qualidade de vida daqueles diagnosticados. Juntos, responderemos a essa epidemia global de maneira preventiva e com iniciativas de saúde abrangentes e multifacetadas, como ponto a combater nas comunidades nas quais atuamos. Expandir as nossas cláusulas globais. A LCIF irá identificar áreas mais precisadas, criando programas sustentáveis a longo prazo e combatendo a fome. Estaremos minimizando as deficiências de um mundo no qual nenhuma criança passe fome, danificando os recursos, diversificando os recursos e infraestrutura para reduzir o máximo, tentando eliminar a escassez de alimentos no mundo todo. Câncer infantil. Fortaleceremos serviços com profissionais de medicina e também sociais, destinados a aumentar a expectativa de vida dos menores e familiares. Meio ambiente. Com certeza, haveremos de proteger a saúde ambiental das comunidades globais, que irá forçar um impacto ecológico positivo a longo prazo. Muito claro está que o sucesso absoluto da campanha 100, que encerrar-se-á em junho de 2022, será a participação efetiva de todos nós leões. Precisamos da integral participação dos leões, dos distritos múltiplos, LA, LB, LC e LD. Aqui no DMLA, iremos fechar em 30 de maio com mais ou menos uma estimativa de captação de recursos de $72 mil em reais. Representa 380 mil reais, mais ou menos. Ainda estamos aquém da meta, é verdade. Mas também, como no resto de todo o Brasil, no final da campanha, em junho de 2022, haveremos de cumprir nossa meta e a campanha 100 atingir os $300 milhões ao todo. Sabemos das dificuldades, principalmente a partir da epidemia que assola não só o Brasil, mas todo o mundo. Um inibidor real de deixarmos de executar algumas atividades para obtenção de recursos. Mas, por outro lado, é na adversidade que enfrentamos os desafios e as maneiras de superá-los. E assim o faremos, com certeza. Ao terminar, quero parabenizar a nossa Academia Brasileira de Cultura Leonística pelo seu 12º aniversário, completados agora em 5 de junho, sob a presidência do ilustre PID companheiro Leão, Luiz Geraldo Matheus Figueira, nosso companheiro de colegiado no ano leonístico 98-99, do nosso colegiado Harmonia. Também quero agradecer a oportunidade que tive de falar sobre a nossa LCIF e sobre a nossa campanha 100. Obrigado a todos. Caríssimos associados, já caminhando para o encerramento, e antes de proferirmos a oração pelo Brasil, eu quero assentar que a AGDL, fundada em 1983 no Distrito Federal, desde então já vem prestando relevantes serviços aos distritos múltiplos
e ao próprio movimento leonístico no Brasil. E hoje estamos concluindo mais este evento visando aqueles mesmos objetivos. Obrigado. Ó Deus onipotente, princípio e fim de todas as coisas, infundi em nós brasileiros o amor ao próximo, ao estudo e ao trabalho, para que façamos de nossa pátria uma terra de paz, de ordem e de grandeza. Velai, Senhor, pelos destinos do Brasil. Assim seja.